Bom dia, bom dia, bom dia. Como estão, pessoas? Como foi esse final de semana? Não apareci aqui na quinta e não apareci aqui na sexta por conta do lançamento, né? Sexta-feira foi o lançamento lá no Rio de Janeiro. E aí eu não consegui ir na quinta, eu ia viajar e aí fui fazer dar uma arrumadinha, né? Fazer algumas coisas que eu gosto de fazer unha, ó Lília! Fazer unha, fazer algumas coisas, então não tive tempo de aparecer nem na quinta nem na sexta. Mas hoje eu estou aqui. Essa semana tem lançamento em São Paulo, então se você é de São Paulo, vai ter lançamento na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho, na sexta-feira, às 7 horas, com bate-papo com a Thaís, do Educação para a Paz. Foi legal o lançamento no Rio, sim, Lilia, foi maravilhoso. Então, se você tá em São Paulo, quer me dar um abraço, quer me ver, passa lá, oi Eve, oi Sui, passa lá, me dá um abraço, vamos conversar. Eu tô autografando os livros lá, então vai ser muito, muito, muito legal. Gente, meu papo de hoje é razoavelmente rápido, porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Mas é algo muito essencial. Ultimamente, a Sui tá perguntando, Elisa, o livro vai chegar vai chegar a tempo? Olha, Sui, eu não sei. O que aconteceu? A gente vendeu, né, na pré-venda no Amazon. E aí a distribuição começou, mas eu creio que por organização interna do Amazon pro envio, acho que vendeu bastante livro. Eles estenderam um pouco, era para eles começarem a distribuir o livro hoje, eu acho. E aí eu vi lá no site deles que mudou a data. Então eu não sei o que aconteceu. E a editora também não tem autonomia diante disso. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Acho que a Amazon, por organização interna, mudou a data. Eu vi que na Saraiva e na Cultura já está vendendo. Você comprar hoje, são 2 semanas, eu acho, para entregar. E na Saraiva, acho que começa a vender já com prazo, assim, o dia que você vai receber no dia 22. Mas sim, gente, voltando. Eu tenho recebido muitas dúvidas ultimamente, muitas, inúmeras dúvidas ultimamente, de pedidos de ajuda em situações que têm me preocupado. Não me preocupado com a criança, mas eu me preocupo com o teor das dúvidas que eu tenho recebido, assim, que elas demonstram o quanto a gente conhece muito pouco o funcionamento de um ser humano, o quanto a gente conhece muito pouco o que é a infância, o quanto a gente conhece muito pouco como funciona uma criança. Eu não tô aqui criticando as dúvidas que eu recebo, muito pelo contrário. Eu não tenho tido tempo de responder todas, não tô criticando as dúvidas que eu recebo, gente, não é isso, eu entendo as dúvidas. O que me preocupa é que nós estamos tendo filhos, né, e eu me incluo nessa, sem saber como a criança funciona e com expectativas irreais sobre a criança. Então, assim, tem gente que fala comigo, Alisama, meu filho anda muito agressivo, ele tá batendo, ele tá nervoso, ele briga o tempo inteiro. E eu pergunto, nossa, qual que é a idade do teu filho? 1 ano e 3 meses. E, poxa, uma criança de 1 ano e 3 meses, ela não sabe expressar raiva. Então, ela vai bater quando ela tá brava, muito provavelmente. Oi, Rai! Ela vai bater quando ela tá brava. Eu sei que esse é um comportamento difícil de lidar. Gente, entender como funciona não significa sorrir, achar bonitinho e falar, ó, só uma criança. Não é isso. Eu não tô dizendo que você vai ser permissivo com o comportamento. O que eu tô dizendo é que o olhar que você tem para um comportamento que você sabe que é natural daquela fase do desenvolvimento é um olhar diferente de um olhar que você olha e faz, mas ele não devia estar fazendo isso, é algo de errado com meu filho. E aí eu tenho um exemplo que eu sempre falo, assim, se você tem um filhotinho de cachorro e ele morde, você não fala que o cachorro é agressivo. Você faz, nossa, olha, filhotinho tá brincando e vai dizer, ó, cuidado, ele brinca de morder. Então a gente tem uma noção de que aquele filhotinho, ele não tem a agressividade de um cachorro adulto. Mas quando a gente fala de criança, quando a gente fala dos nossos filhos, e aí envolve o medo de ser mãe daquela criança que bate, o medo de ser a mãe da criança que belisca, que morde, o quanto isso interfere na nossa própria identidade, a gente olha para a criança como se ela tivesse algum defeito de fábrica, sabe? A gente não fala assim, ele é um bebê e aí, nossa, meu bebê morde quando tá nervoso, menina, preciso aprender a lidar com isso. Não, ele é agressivo, ele é violento. E eu falo, mas qual que é a idade? 1 ano e 6 meses, 2 anos, sabe? Então, assim, o que tá acontecendo? Que a gente não tá percebendo que estamos desejando, esperando da criança algo que ela simplesmente
Não pode dar. Ó, a Ju tá falando que o workshop de sábado no Rio foi maravilhoso. Foi mesmo, Ju. Foi muito, muito, muito legal. O que tá acontecendo? Que a gente não tá esperando da criança coisas que elas não podem dar, sabe? Às vezes a pessoa olha e fala comigo, Elisama, eu digo não pro meu filho e ele enlouquece. Tá, qual que é a idade dele? 2 anos, 1 ano, 4 anos. Gente, o que a gente tá esperando numa criança de 4 anos? Eu sempre falo isso. O que é que você espera numa criança quando você diz não pra ela? Você espera que ela te olhe e fale, mamãe, que não maravilhoso, que não bem colocado. Que mãe bacana que você é, mamãe. Gente, isso não vai acontecer. A criança vai ficar chateada, ela vai ficar brava, ela vai ficar frustrada. E aí, dependendo da idade dela, ela vai exprimir essa frustração. Ela vai pôr essa frustração pra fora quando ela tem, ou com as ferramentas que ela tem. Então vai ser choro, vai ser grito, vai ser se jogar no chão, vai ser gritar, vai ser bater. Você vai aceitar isso? Lógico que você não vai aceitar isso. Mas você vai partir para lidar com aquele comportamento com um olhar diferente. Em vez de lidar com o comportamento com um olhar de eu preciso acabar com isso no meu filho, porque senão ele vai ser uma criança ruim quando ele crescer, eu preciso olhar e falar, olha, ele tá desenvolvendo isso, que é natural da idade dele, e eu preciso aprender a lidar com isso. Sabe? Quando você sabe que aquilo é natural em todas as fases do desenvolvimento, em determinadas fases do desenvolvimento, é normal que a gente saiba, a gente já olha de um jeito diferente. A casinha de papel, o menino está falando, a minha filha tem 6 anos e tem muita resistência ou não. É normal ela ter resistência ou não, ela tem 6 anos. Nós temos resistência ou não aos 40, aos 35, aos 33. Gente, eu tenho resistência ou não. Detesto ouvir não. Só que hoje eu tenho ferramentas diferentes para lidar com não. Então a criança de 6 anos, o normal para lidar com não é ela gritar, é ela brigar, ela falar que você é chata, que não te ama mais, que você não vai ser mais amiga dela. A criança de 6 anos normalmente demonstra a inaceitação, né, a falta de aceitação com o não assim. Você é chata, você não é mais minha amiga, eu não te amo mais. É a forma normal da criança, 5, 6 anos, exprimir. A criança de 4 anos, a 4 anos tem uma fase de oposição muito grande, algumas têm tendência a bater, a empurrar, a gritar. A criança de 2 anos recebeu não, a tendência dela é se jogar no chão e a chorar muito. Então, o que eu vou pensar? Eu vou pensar numa forma de lidar com a criança de 2 anos na hora que ela se joga no chão. Eu vou pegar no colo e acalmar, eu vou falar com ela como que ela deve lidar com aquilo. Ah, filha, você tá com muita raiva, ruge que nem um leão, desenha pra mamãe que você tá triste. Criança de 4 anos, como é que eu vou fazer isso? A criança de 6 anos, que é a que vai falar pra você, falar, eu não gosto de você, você não é mais minha mãe. Como que eu vou lidar com esse não? Filha, não gosto que você fale assim comigo, você tá chateada, eu entendo, se mostre de outro jeito. A Melissa tá falando, meu filho tem 1 ano e 5 meses e quando contrariado bate no próprio rosto. Melissa, esse comportamento de bater em si, ele é comum, principalmente porque a gente ensina muito pra criança que ela não pode bater no outro. Então ela tá com muita raiva, ela não pode bater no outro, então a tendência dela vai ser bater em si, sabe? O ideal é que ela aprenda que ela não pode bater em ninguém, que ela não pode se machucar. E aí, como ele só tem 1 ano e 5 meses, você pode ensinar ele a rugir como um leão. Você pode segurar gentilmente a mãozinha dele e mostrar, olhar pra mãozinha dele e falar, ai filho, sua mão lhe bateu. Você viu que a sua mão bateu em você? Ai, ai, ai. Mãozinha, não faça isso, mãozinha. Não faça isso, não. Filho, cuide da sua mãozinha, ela não pode bater em você. Entende? É assim, com energia sem briga, com energia sem menino, não faça isso. Lá, 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 lá. Tranquilo, sabe? Na boa. É fácil ficar tranquilo? Lógico que não. Ninguém era tranquilo com a gente quando a gente fazia essas coisas. Então, nós vamos aprendendo. Se você não tem condição naquele momento de ensinar com tranquilidade, com paciência, sai, se afasta, bebe água. Se não tiver ninguém sangrando, meu amor, recupera a sua consciência de lidar com aquilo. A criança de 4 anos, Emília, desenhar. Filho, você pode mostrar o quanto você tá brava desenhando. Você pode mostrar o quanto você tá brava, sei lá. Você pode gritar, você pode respirar. E assim, se ela tá naquele momento que ela não quer conversa com nada nem com ninguém, né? Porque o ideal é que você mostre como ela reage com a raiva antes da criança ficar com raiva. Quando a criança está com raiva, não adianta você conversar. Eu não sei se vocês já viram, se eu já falei aqui do cérebro da palma da mão. O Daniel Siegel falava isso. O cérebro, é como se o cérebro fosse isso aqui, né? Uma mãozinha fechada. Aí, aqui é a parte racional do nosso cérebro.
aqui seria o nosso cérebro reptiliano. Ele é igual em quase todos os vertebrados. Em todos os vertebrados, ele não evoluiu ao longo dos anos, por isso a gente chama de cérebro reptiliano. E ele é o responsável pelos seus instintos primitivos, sabe? Tipo, lute ou fuja. Quando a criança tá com raiva, tá gritando, tá chorando, se joga no chão, ela tá aqui. Ela tá no lute ou fuja. Ela não é capaz de aprender. Ela não é capaz de criar, de compreender muito bem o que você tá falando, porque ela tá aqui, lute ou fuja. O cérebro dela desligou, tornou inacessível vários ladinhos dele pra que a criança lute ou fuja. Quando o meu papel é acalmar essa criança pra ela voltar pra cá. Quando ela tá aqui, aí eu explico pra ela o que é que ela pode ou não fazer. Então, assim, quando o meu filho tá calmo, no momento que ele não tá com raiva, eu vou explicar pra ele o que fazer quando ele está com raiva. E aí, quando ele tá com raiva, eu só faço lembrar, porque ele tá aqui, ele tá no lute ou fuja, ele não tá raciocinando, ele não tá pensando direito. Isso não é só com a criança, é só com a gente também. Só que o que a gente faz? Em vez de você se acalmar e falar com a criança para que ela fique aqui, né? Você tá aqui no seu cérebro racional, e aí você fala com a criança que tá aqui, ajuda a criança a se acalmar de alguma forma, cantando, põe uma música, pega um livro para ler. Miguel, aos 4 anos, Emília me perguntou dos 4 anos. Eu perguntei a Miguel uma vez quando ele tava calmo, que eu podia fazer quando ele estivesse com raiva. Isso ele tinha 4 anos. E ele falou, mamãe, você pode ler. Então eu passei um tempo que ele tava muito bravo, eu entrava no quarto dele, pegava o livro, sentava no chão e começava a ler. E aí ele brigando, e eu lendo o livro em voz alta, daqui a pouco ele sentava do meu lado e ficava lendo. Então assim, foi algo que ele me falou calmo e que eu pus em prática quando ele estava nervoso. Então o ideal é que você desenvolva essas ferramentas com a criança quando ela está calma. Aí tá, a criança está assim. A criança está assim. A criança está assim, quer dizer. Aí a gente, em vez de fazer isso aqui, o que a gente faz? Aí vira 2 bichos brigando, luta, fuja, luta, fuja, luta, fuja. E a coisa toda toma uma proporção que não deveria tomar. Então, se a gente começa a perceber o que é normal nessa fase de desenvolvimento. A Kênia tá perguntando, 4 anos é normal essa agressividade? Eles são filhotes. É como, mais uma vez eu volto ao exemplo do filhotinho de cachorro. É como um filhotinho de cachorro. E eles são filhotes, eles não sabem lidar ainda. Então, assim, não é uma agressividade nesse tom que a gente usa pro adulto, entendeu? É esse exprimir de um sentimento que a criança ainda não sabe fazer direito. Eu volto para esse exemplozinho do cachorro. Gente, a maioria das cobras, escorpiões, a maioria dos bichos peçonhentos, filhotes, eles são mais perigosos do que os bichos peçonhentos adultos. Por quê? Porque o filhote, quando ele se sente ameaçado, ele não calcula ainda, ele não é como um adulto, um bicho adulto, que já tem experiência, né, que já sabe, ele calcula o tamanho da presa, quanto de veneno que ele tem que mandar, né? A cobra não sobra todo o veneno dela de vez pra você, alô? Ela tem noção. A filhote não. Então tem várias espécies de cobra filhote que elas são 1000 vezes mais perigosas filhotinhas do que adultas. Porque elas soltam o veneno de vez todo. Pá! Porque é isso, porque filhote é assim. Filhote é assim. Nós esquecemos que nós estamos criando filhotes. Nós estamos esquecemos que nós estamos criando filhotes. A gente olha a maioria dos bichos no reino animal. A maioria dos bichos. Eles sabem que eles estão educando filhotes. Eles criam filhotes. A gente quer criar mini adultos. A gente quer que eles não tenham a agressividade que é normal na criança. A gente quer que eles não tenham a impulsividade que é normal no filhote. A gente quer que eles não tenham a inconstância que é normal no filhote e a intensidade que é normal no filhote. Gente, eles são filhotes, eles são intensos, eles são inconstantes e eles não sabem lidar com as emoções deles. A live de hoje era basicamente para falar isso, para você observar o quanto que você tem esperado do teu filho, da tua filha, um comportamento que a idade dele não permite ter, gente. Sabe, não permite. A idade, são coisas que são naturais. Aí eles amam, meu filho mudou muito, ele quase não conversa comigo, vive trancado no quarto. Eu pergunto, qual que é a idade? Ah, tem 16. É óbvio que o filho de 14, 15, 16 anos vai ficar trancado no quarto, ele é adolescente. É natural da idade, sabe? Oi, cunhado! É natural da idade. Ah, minha filha tem... Como eu falei, minha filha bate quando ela tá brava. Qual que é a idade? 2 anos, 3 anos, 4 anos. Minha gente, isso é natural da idade também. Então, mais uma vez eu volto. Natural da idade não significa... eu vou sentar e vou olhar e falar, ai, que bonitinho, eu sou uma criança, deixa. Não é isso.
Eu vou olhar para essa situação e pensar, olha, ele chegou nessa fase de desenvolvimento, como que eu vou lidar com essa fase de desenvolvimento? O que é que eu vou fazer para lidar com essa fase de desenvolvimento? Com um olhar muito mais compassivo, muito mais amoroso, muito mais neutro. Porque se eu olho achando que o meu filho tem um defeito de fábrica, minha forma de lidar com aquele comportamento vai ser completamente desproporcional. Vai ser completamente diferente da minha forma de lidar se eu olho e falo, olha, ele chegou nessa fase do desenvolvimento, eu sabia que essa fase ia chegar. Entendeu, gente? Então, dê uma lida. Pesquise um pouquinho o que é normal em cada fase. E aí eu indico o Já Tentei de Tudo para quem tem filhos de 1 a 5 anos. Ele dissepara a partezinha, 1 ano, o que é normal com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. O Já Tentei de Tudo é ótimo para quem tem filho pequeno. Até 5 anos ele explica o que é que você pode esperar em cada fase. E O Meu Filho Me Enlouquece, que é da mesma autora, da Isabelle Filhosardi. E a Isabelle, ela explica o que é que você pode achar natural, o que é que você pode esperar dos comportamentos de uma criança de 6 a 11 anos. Gente, vamos entender criança, vamos entender como é que funciona a criança. Se eu entendo como funciona a criança, eu lido melhor com os comportamentos dessa criança. Tá bom, meu povo? Estamos encerrando. Mais uma vez eu peço, vou passar a semana toda pedindo, vou em São Paulo. Quem é de São Paulo, Livraria da Vila, Fraudique Coutinho, às 7, sexta-feira. Ai, gente, esse eu tô muito feliz, porque esse lançamento e o de Salvador são os únicos que vai estar minha família inteira. Então vai estar Miguel, Helena, marido, minha mãe, minha irmã, vai todo mundo pra São Paulo comigo. E aí, vocês querem ver Miguel e Helena? Vão, gente, vai ser muito legal, tá? Beijo!